Isso, já estamos gravando, isso mesmo. Essa é a segunda aula da matéria Síntese do Novo Testamento, isso mesmo, a segunda aula da nossa matéria Síntese do Novo Testamento, curso básico em Teologia, turma das quintas-feiras. Hoje é quinta-feira, 2 de setembro de 2021. 2 de setembro de 2021. Queiramos ou não, hoje é meu dia, para a glória do Senhor, né? Os meus 62 anos de vida, agradeço a Deus, né, de estar aqui com vocês, isso é um privilégio. Poderia estar hoje em qualquer lugar, até meu filho me sugeriu, pai, tira o dia folga. Não, meu dia de folga é sexta, não mudo por nada, né? Só se Jesus voltar. Eu sou obrigado a tirar o meu dia de folga em outro dia. Até o contrário, vou manter o meu dia de folga na sexta-feira. Aí sábado e domingo eu trabalho normalmente, mas eu agradeço a Deus que Ele me tem dado força, saúde e vida para estar aqui, né, com vocês nesse dia do meu aniversário. Deixa eu fazer aqui uma rápida proposta a vocês, né? Ninguém é obrigado a seguir essa proposta que eu vou colocar aqui com vocês. Eu já estou apresentando esta proposta a todas as demais turmas da nossa escola teológica e só sobrou essa turma para eu apresentar esta proposta. Nosso objetivo é fazer a escola crescer, não é? Nós entendemos que, com o passar do tempo, os alunos vão terminando os seus cursos e, normalmente, se eles não vão passando para o próximo nível, né? Como vocês estão cientes, né? Algumas alunas que terminaram o curso básico não desejaram prosseguir, não é? Para o curso médio. Já outras já foram para o médio, já estão conosco às segundas-feiras, tá? Porque o curso ele é cíclico. Tem o básico, tem o médio, tem o bacharel, mestrado e doutorado. Mas, repito, nenhum dos alunos são obrigados a seguir os níveis e os ciclos dos nossos cursos oferecidos, né? Tem alunos que decidiram só fazer o básico, também é uma escolha e respeitamos. Já outros alunos querem avançar para o médio, já outros do médio para o bacharel, já outros do bacharel para o mestrado, e já outros do mestrado para o doutorado. O doutorado para cima é só no céu, não tem mais lugar para subir. Do doutorado para cima, só no céu, aí você não fique chateado comigo, porque não tem, acima do doutorado não tem mais curso nenhum. Mas veja bem, a nossa proposta é o seguinte: isso estamos falando com todas as turmas, no sentido de sempre manter as turmas com um número razoável de alunos, com reciclagem de alunos. Se você, aluno, fizer uma indicação para 3 candidatos a aluno, tá? E se esses 3 candidatos se comprometem a estar estudando um mínimo de 6 meses, fiel e mantendo seus pagamentos, a sua mensalidade imediatamente se torna gratuita. Vou repetir. Se você indicar 3 alunos para o curso básico, para o curso médio em teologia, tá? E são 3 turmas que temos na semana. Temos uma turma que funciona na terça, temos uma outra turma completamente diferente que funciona na quarta e outra completamente diferente que funciona na quinta. Mas são as mesmas matérias, só que em movimento diferente. Tá? Por exemplo, a turma da terça e da quarta funcionam sincronizadas com as mesmas matérias. A mesma matéria que é dada na terça, ela volta a aparecer na quarta. A turma da quinta é um pouquinho diferente. A turma que está um pouco mais avançada, em torno de 4, 5 matérias à frente. Se você conseguir indicar 3 novos alunos, e repito, esses alunos assumirem um compromisso mínimo de estarem 6 meses estudando e pagando as mensalidades, a partir do momento que o aluno já começa a entrar e pagar, primeiro mês é grátis para você. Segundo mês, ele permanece fiel, grátis. Terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês. Quantos meses os 3 alunos permaneçam fiéis, você vai ganhar a gratuidade. E se passar de 6 meses, pastor, continua, né? Nós temos 2 alunos que já estão estudando grátis há 2 meses, né? Porque nós apresentamos uma outra turma um pouquinho antes, então já estão estudando grátis há 2 meses, eles estão animados, né? Já tem um aluno que já essa semana já está para indicar 4, porque ele já está querendo ficar praticamente com o curso todinho grátis. Ou seja, existem vantagens, com certeza. É um pouquinho difícil
às vezes, ter esses 3 alunos? Considero que sim, mas não é impossível. Então, eu deixo essa proposta, tá? Ninguém é obrigado a seguir essa proposta, mas se você indicar 3 alunos e eles ficarem fiéis mês a mês, dentro de um espaço mínimo de 6 meses, você então terá os 6 meses de gratuidade no seu curso. Quantos entenderam a proposta? Quantos entenderam isso? Mas fique bem à vontade, ninguém é obrigado a indicar ninguém, ok? Porque dependerá muito, né, da disponibilidade da pessoa, dependerá do nível de compromisso que ele quer assumir, porque nem todos, né, têm as condições e também têm o tempo para assumir esse tipo de compromisso. Daí é uma maneira que nós estamos encontrando para motivar um pouco mais o crescimento da nossa escola, que Deus tem sido bondoso e tremendamente misericordioso. Muito bem, vamos então à nossa aula de hoje, tá? Vamos ver se vocês se lembram onde nós paramos. Vamos lá. Alguém se lembra onde nós paramos? Eu sei onde eu parei. Agora vamos ver se vocês se lembram aonde pararam. Eu sei onde eu parei. Está aqui anotadinho diante dos meus olhinhos. Página 6, professor. Página 6. Em que parte? Vamos lá. Os evangelhos, Mateus, Não, página 6. Não. Paramos numa Página parte... 6 é porque eu li tudo. O senhor parou, foi antes. Isso. Página 6 é onde? Exatamente onde eu parei. Não, acho que nós não lemos as cartas paulinas, não falamos isso, não. Ninguém se lembra? Eu que anotei aqui, eu que anotei as coisas aqui que eu estava lendo em casa. Mas ninguém se lembra, meu papai do céu, aonde nós paramos? O período intertestamentário. Isso, irmã Laudicea, graças a Deus, irmã Laudicea salvou a pátria. Eu já estava com frio na barriga. Eu falei, fala sério, período intertestamentário. Anote aí, vamos começar agora falando do período intertestamentário ou interbíblico. Para entender melhor a mensagem do Novo Testamento, é importante entender um pouco do contexto religioso e social daquela época. Como era o mundo onde Jesus nasceu? O que estava acontecendo? Pouca gente, infelizmente, tem uma noção ou por alto ou detalhada do que aconteceu entre os últimos anos do Antigo Testamento, com a redação do livro do profeta Malaquias, com o início do Novo Testamento, com a redação do livro do Evangelho segundo São Mateus. Minha pergunta, ninguém é obrigado a saber, por favor. Estamos aqui juntos para crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Quantos de vocês têm uma leve ideia, o que exatamente aconteceu entre o livro de Malaquias e o Evangelho segundo São Mateus? Alguém tem alguma leve noção? Irmã Laudicea, abra o seu áudio e pode falar, por favor. Teve um período de 400 anos que o povo ficou sem... Deus ficou em silêncio, o povo ficou sem resposta. Deus não se manifestou, não falou. Não falou para o povo. O que de mais curioso aconteceu nesse período de... Aconteceu muita coisa, claro, nesse período de 400 anos de silêncio profético. Mas o que de muito chamativo, vou repetir, são vários fatos, muita coisa aconteceu nesses 400 anos de silêncio profético, mas de tudo que aconteceu, qual foi o fato que muito nos chama a atenção, ou poderíamos dizer o fato mais importante dentro desses 400 anos de silêncio profético? Alguém se lembra, leu alguma coisa, ouviu falar de alguma coisa? Não? Ninguém nunca leu nada, nunca ouviu falar nada, nunca assistiu ou ouviu uma pregação com respeito aos fatos que aconteceram dentro desses 400 anos de silêncio profético? Eu creio que foi o nascimento de Jesus, né, professor? Não, aí já não seria. Aí já não seria. Aí já não seria dentro. Aí rompe, né? Não, na verdade, o nascimento de Jesus não está incluído dentro dos 400 anos de silêncio profético. Não, estava não. Aconteceram muitas coisas, vários fatos, mas de todos os fatos, teve um que muito ficou marcado na história. Ninguém se lembra. Eu não sei se é nesse período que o senhor
sempre fala de uma porca que eles mataram em cima no templo, e o senhor até leva isso também ao Apocalipse, também, que vai haver. Exatamente, exatamente. O fato mais importante deste período do silêncio profético foi uma revolta que foi pronunciada no meio dos judeus por causa da opressão de um reino estrangeiro, o reino dos Seleucidas, tá? Que oprimiram os judeus. Os judeus ficaram sem a liberdade de cultuar a Deus, né? O templo ficou, inclusive, bloqueado, interrompido de ter acesso às pessoas que justamente iriam lá para adorar, apresentar holocaustos ao Senhor. E então uma família se levanta para repelir, né, para combater esta ação tirânica. É chamado a revolta dos Macabeus, Judas, Simeão e Matatias, né, pai e dois irmãos, se levantam para lutar contra Antíoco IV Epífanes, né, um rei de origem síria, né, descendente do general de Alexandre o Grande, Seleuco. E essa história é narrada dentro dos livros apócrifos de 1º e 2º a Macabeus. Tá? Os livros apócrifos, então, o seu conteúdo ele é desenvolvido ao longo destes 400 anos de silêncio profético, ou seja, os livros que a Igreja Católica Apostólica Romana os tem como canônicos. Cabe ressaltar que a palavra canônico, né, para alguns dos irmãos que já sabem, mas os que não sabem, quer dizer autorizado, né? Vem de cânon. A palavra cânon vem de cana, vara de medida, e canônico quer dizer autorizado e inspirado pelo Espírito Santo. Mas a Igreja Católica considera 7 desses livros como canônicos. Nós não consideramos canônicos, nós, evangélicos, protestantes, não consideramos esses livros canônicos porque eles não têm o selo da inspiração do Espírito Santo, tá? Não traz nenhum tipo de ensino, de edificação para as nossas vidas. Os livros de Macabeus, os 2 livros de Macabeus, eu recomendo a leitura, porque são livros de cunho histórico. Já os demais livros, não. Você vai encontrar muita heresia, você vai encontrar muita fantasia, você vai encontrar muita coisa estranha, né, que a Igreja Católica tem dentro dos seus rituais, como, por exemplo, oração aos mortos, a crença do purgatório, pagar missa para mortos. O livro de Tobit e de Tobias, né, e de Judite, por exemplo, ensina muito sobre isto. Então, os demais livros, eu, sinceramente, não recomendo, a menos que você queira fazer uma pesquisa a fundo desses livros, sem nenhum problema, não é pecado você ler esses livros, ok? Mas não vai te trazer praticamente nenhuma edificação, a menos que você queira ter conhecimento desses livros para argumentar com um católico romano. Aí é outro assunto. Tá? Se você quer ter uma conversa aberta, profunda, e até mesmo para argumentar com um católico romano, aí é válido que você leia e até estude esses livros. Mas os livros de Macabeu, sim, eu recomendo que você faça a leitura deles, né? Aí você vai me perguntar, mas onde eu consigo esses livros? Conseguindo uma Bíblia católica. Deixa eu perguntar a vocês, quantos de vocês conseguem ler satisfatoriamente, afluentemente o inglês? Leitura. Eu sei porque eu estou perguntando isso. Isto. Os que podem, os que conseguem ler satisfatória, afluentemente em inglês. Vamos lá. Irmã Ana Paula, irmã Isa, irmã Laudiceia, quem mais? Wincy, alguém mais? Ok. O que eu vou fazer então hoje? Nós vamos lançar umas perguntinhas. E nessas perguntinhas, um de vocês aqui vai ganhar um presente. E qual é o presente? Tá aqui do meu ladinho. Uma Bíblia católica em inglês. Chegou hoje. Professor, eu tenho uma Bíblia católica, então deixo para os outros irmãos, e eu tenho inglês também. Aqui está. Uma Bíblia excelente. Ela não é couro legítimo, né? Ela é napa, tá? E tem 2 marcadores. Está na caixa. Chegou hoje de presente de um pastor amigo meu. Ele mandou 2 para mim.
Aí eu não entendi nada, mas por que duas? Eu não preciso de 4 olhos, aí entendi o mistério. Não, peraí. Se mandou duas, é porque uma é para os alunos do Bereia. Então está aqui, ó. Então, esta Bíblia possivelmente vai ser hoje de alguém. De alguém, tá? Que respondendo as nossas perguntinhas, eu com todo prazer mandarei pelo correio, você não vai pagar nada, vai pelo correio, de repente a irmã Isa, ela está dando um sorriso de tanta convicção, né? De tanta convicção, meu Deus, de repente cai na mão dela o endônio da irmã Ana Paula, né? Aí vai lá para New Jersey, né? Para Palisades, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu comprei uma também, pastor, para poder ter esses ensinamentos. Assim, então a irmã já tem uma Bíblia católica? Já. Em inglês ou português? Em português eu comprei. Ok, mas não, a irmã pode se candidatar a levar a sua em inglês, sem nenhum problema, tá bom? Amém. Então vamos lá, então, fazer depois as perguntinhas, né? Porque é interessante. Vamos, então, na nossa apostila e ampliar um pouquinho sobre essa questão que eu estou falando do silêncio profético. O tempo entre a última parte do Antigo Testamento, voltando à apostila, tá bom? E a aparição de Cristo é conhecido como período intertestamentário, ou entre os testamentos, porque não houve nenhuma palavra profética inspirada por Deus durante esse período. Alguns chamam de 400 anos de silêncio, mas muitas coisas aconteceram neste tempo que prepararam o mundo para a chegada de Jesus. Então, a questão do silêncio profético não foi o único fato, entendeu? Mas foi o fato mais importante com a revolta da família Macabeus contra este tirano, que nós vamos em seguida mencionar o seu nome. Desenvolvimentos históricos. Sim, irmã? É por isso que eu tinha lido aqui nesse período intertestamentário, por isso que eu falei do nascimento, né, a aparição de Cristo, porque eu entendi que estava em tudo junto, né? Na verdade, o período intertestamentário ele termina exatamente com o fato que traria, né, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando exatamente começa a narrativa do Evangelho segundo Mateus. Então, a irmã não está de toda equivocada, né? Só que a existência de Jesus não está dentro do período intertestamentário, mas está imediatamente à sua conclusão. Conclui exatamente com o fato que é marcado pelo nascimento do Senhor Jesus. Desenvolvimentos históricos. Apesar da aparência de ordem, o mundo daquela época estava debaixo de um caos político. O imperador Alexandre o Grande havia dominado praticamente todo o mundo conhecido, inclusive a região de Israel. Olha que interessante, né? Alexandre o Grande foi um imperador de origem macedônia, filho de Filipe II da Macedônia, e ele foi o que abriu o espaço na história da criação do Império Grego, ou chamado Império Helênico. Então, ele era macedônico, mas o homem ganhou tanto poder que ele começou a conquistar várias terras ao sul da Europa, ele foi se expandindo, conquistou a Turquia, conquistou o norte da África, conquistou praticamente a Palestina, e as suas fronteiras foram estendidas até a Índia, para vocês verem que Alexandre, sendo muito jovem, ele foi veloz nas suas campanhas de conquista, a diferença do Império Romano. O Império Romano já foi mais lento, o Império Romano levou mais de 100 anos para expandir satisfatoriamente as suas fronteiras, e em torno de 300 anos para chegar no seu auge. Ao contrário de Alexandre, Alexandre dominou uma quantidade enorme de territórios e de terras em menos de 10 anos. Então, foi uma coisa veloz. Mas também é interessante, né? O livro do profeta Daniel, capítulo 7, ele traz como profecia, né, a influência do Império de Alexandre na história. O tempo não nos permite, mas só para você ter uma ideia, todo o capítulo 7 do livro do profeta Daniel, ele é basicamente dedicado a Alexandre o Grande, né? Claro que a Bíblia não traz o nome, Alexandre o Grande, mas das características da sua pessoa, das características dos seus 4 generais, das características do seu reinado, né? Do seu império, que foi rapidíssimo, cresceu em alta velocidade. Tanto que Alexandre ele morre em 333 a.C., né? Com menos de 30 anos de idade, vítima de difteria, né? Ou seja, o império dele durou exatamente 10 anos.
começou em 333, perdão, e morre em 323. No que ele morre em 323 a.C., ele não deixa herdeiros, senão 4 generais. E os 4 generais eu cumprimento lá no capítulo 7 de um bode. Se você vai lá no capítulo 7, vai ver a figura de um bode dentro do capítulo 7, e que da cabeça do bode saem 4 chifres. E no meio dos 4 chifres, um se levanta no meio e se destaca dentre os demais chifres. Esse chifre é Seleuco, né? Porque os 4 generais de Alexandre o Grande são conhecidos como Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E Seleuco é o chifre que se destaca dentre os demais, porque de Seleuco vem a descendência do anticristo. Olha que interessante. Se tivéssemos tempo, nós entraríamos nesse detalhe da escatologia bíblica que pouca gente conhece, né? Dos descendentes de Seleuco é que vem a linhagem do anticristo. Por isso que o anticristo, quando ele for governar, quando ele aparecer depois do arrebatamento da igreja, ele vai provar que ele é descendente de árabes, né? Islâmico, da linhagem de Seleuco, pela tribo de Dan, porque ele vai ser judeu dos 2 lados, né? Árabe e judeu do lado paterno, será judeu do lado materno da tribo de Judá, para que os judeus também possam aceitá-lo. Algo parecido vai acontecer com o falso profeta, ou seja, tanto o anticristo, a primeira besta, a que sai do mar, em Apocalipse capítulo 13, como a segunda besta, Apocalipse 13, 11, que sai da terra, elas vão sair de Israel, vão ser judias, só que a segunda besta ela terá maior influência dentro da nação de Israel. E a primeira besta, que é o anticristo, ela vai ter muito maior influência dentro da União Europeia. Mas isso é escatologia, não tem como falar desse assunto agora, nós vamos chegar lá, né? Aí a sua cabeça vai dar 10 voltas. 10 voltas falando sobre a escatologia bíblica. Mas vamos lá. Apesar da aparência de ordem, como já falamos, o mundo daquela época estava debaixo de um caos político. O imperador Alexandre o Grande havia dominado praticamente todo o mundo conhecido, inclusive a região de Israel. Depois da sua morte, acabamos de falar isso agora, os Ptolomeus, Egito e Seleucidas, Pérsia ou Síria, disputaram aquela região com a vitória dos Seleucidas. Naquela época, Antíoco Epifânio, conhecido pela história de Antíoco IV Epifânio, profanou o templo colocando um ídolo pagão dentro do templo, sacrificando um porco ou uma porca no santo altar. Isso aconteceu em 170 a.C. Com isso, os judeus se revoltaram e causaram uma revolução sob a liderança de Judas Macabeu. Macabeu quer dizer martelo, lutando e vencendo parcialmente os Seleucidas. Por volta de 164 a.C., 6 anos depois, os macabeus já haviam reconquistado Jerusalém, purificado o templo e restituído os sacrifícios diários. Mas, após várias disputas políticas, Israel caiu sob o domínio do Império Romano. Essas constantes disputas por poder e decadência política eram um cenário que João Batista denunciava em suas pregações, preparando a vinda do Messias. Então, definitivamente, o finalzinho dos 400 anos de silêncio profético foi muito agitado, foi muito perigoso, foi muito angustiante. Ou seja, Israel, dentro de uma batalha campal com os Seleucidas, com Antíoco Epifânio. Quando os macabeus libertam Israel do governo ou da tirania de Antíoco IV Epifânio, vêm os romanos. Aí os romanos fazem outro problema, trazem outro caos. Aí fica por mais de 200 anos, né, o governo romano sobre a nação de Israel, se bem que, na verdade, tecnicamente, o governo romano sobre Israel acaba com a invasão e a destruição dos romanos sobre a Jerusalém. Mas ainda, por aproximadamente 120, 130 anos, os romanos exercem ainda uma certa influência sobre Israel, e depois que os romanos deixam em definitivo, aí entram os árabes, né? Não sei se vocês sabem, a cidade de Jerusalém, ela já foi destruída 23 vezes em 1.600 anos de existência. Ou seja, a Jerusalém que você hoje vai lá e vê, ela não é a Jerusalém
de 6.000 anos atrás, porque debaixo da Jerusalém que você hoje está caminhando tem 22 níveis, ou seja, 22 partes, na medida que os arqueólogos vão cavando, vão chegar à parte primeira, a mais antiga de toda a cidade, né? Alguns já conseguiram chegar lá, mas são, na verdade, 23 camadas, assinalando 23 períodos de destruição que a cidade de Jerusalém assim passou. Algo diferente acontece também nesse período pós-silêncio profético, ou seja, terminou o silêncio profético, começa o Novo Testamento, a redação do Evangelho de Mateus. Deixa eu mostrar a vocês um slide, eu realmente não tive a memória e o tempo de enviar para vocês, mas eu vou enviar, tem que fazer isso hoje. Porque se eu não fizer isso hoje, eu não vou enviar nunca mais, aí complica, vai complicar tremendamente. Só para fazer uma recapitulação. A palavra testamento vem de uma palavrinha chamada diatique, aqui como se escreve, né, no grego, diatique, que quer dizer aliança, pacto ou última vontade de uma pessoa que deve vigorar depois de sua morte. Hebreus 9,16 diz, pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Deus profetizou por Jeremias o Novo Testamento. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Jeremias 31:31. Jesus firmou um novo pacto. Este é o cálice, a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas 22:20. Os apóstolos foram enviados a anunciar um novo pacto. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Cristo é um mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Hebreus 9:15. Os apóstolos ensinaram, chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Hebreus 8:13. Aí vamos entrar exatamente nessa parte agora, contexto histórico, só para você ter uma leve noção. O Antigo Testamento foi um período da história que abrangeu 1.500 anos, acontecimentos desde a criação até o retorno do cativeiro babilônico. O período intertestamentário, como já falamos, 400 anos, fatos ocorridos entre o intervalo de anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Aí entra a visão de Daniel. O Novo Testamento, eventos ocorridos durante o intervalo do nascimento de Cristo até o último registro apostólico. Este é o sonho da estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro apontando para o Império Babilônico, peito e braços de prata e apontando para o Império Medo-Persa, as coxas de bronze apontando para o Império Grego, as pernas de ferro para as duas partes do Império Romano e os pés, que aqui não aparecem, né, misturados com ferro e barro, mostrando o governo do anticristo. Aqui temos melhor, né? Babilônia, a cabeça de ouro e leão, símbolo popular da Babilônia, Império Mundial que foi de 608 a 538 a.C. Pérsia, né, que são os braços e peito de prata. Estabeleceu-se o duplo império dos Medos e Persa. Grécia, Império Romano, e depois os pés misturados com barro e ferro, fala da Europa e, sobretudo, né, dos dois períodos históricos, né, quando o Império Romano foi dividido em 10 pequenos reinos europeus, até o período que se levantará o novo Império Romano sobre os auspícios do Anticristo. Período intertestamentário, já falamos, né? Babilônia, de 605 a.C., política de cativeiro promovida por Nabucodonosor II. Depois o Medo-Persa, 538 a.C., a política de repatriamento patrocinada por Ciro Persa. Depois a Macedônia, 331 a.C., a política de helenização por Alexandre o Grande. E Roma entra, então, no cenário no ano 63 a.C., e mais adiante com o primeiro imperador romano, chamado César Augusto. Transformações do período intertestamentário. Interessante isso aqui, ó. Fim do monarquismo e do profetismo judaico. O aramaico substituiu o hebraico. O comércio foi introduzido à economia agrícola.
Judeus e samaritanos se separam etnicamente. Aí toda aquela briga entre judeus e samaritanos começa a surgir. O helenismo, a influência da cultura grega, ameaçava o judaísmo. O sacerdócio se tornou a fonte central do poder político, a mistura, não é, da religião com a política. A formação de partidos, seitas pró e contra a helenização, ou seja, a cultura romana, contra Herodes e contra Roma. E o estudo da lei e interpretações rabínicas. Tudo isso dentro do período de 400 anos. Contexto político. Isso aqui é importante entender, não é, que a Bíblia fala desses imperadores. Augusto, né, que foi imperador de 27 a.C. a 14, ele foi o responsável pelo recenseamento no período do nascimento de Jesus, e o governo de Augusto foi marcado pelo infanticídio de Herodes o Grande, ou seja, a matança das crianças abaixo de 3 anos de idade, os meninos, né, por parte de Herodes o Grande. Tibério foi o imperador seguinte, que governou de 14 a 37 depois de Cristo. Durante o governo do imperador Tibério se deu o ministério de Jesus, começou a era apostólica e, consequentemente, a era da igreja. Aí vem Calígula, de 37 a 41 depois de Cristo. Houve a perseguição da igreja pelos judeus, né, com a morte de Tiago, o martírio de Estevão e a conversão de Saulo. Depois nós temos Cláudio, de 41 a 54, expulsão de muitos judeus de Roma. É nesse período do imperador Cláudio que as cartas e os evangelhos são escritos, e se dá o primeiro concílio de Jerusalém. No governo de Nero, de 54 a 68, a perseguição da igreja de Roma e o martírio de Pedro e Paulo. No governo de Vespasiano, que durou 10 anos, de 69 a 79, foi a destruição de Jerusalém e a diáspora judaica, ou seja, os judeus espalhados por toda a face da terra. Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo, foi o imperador que perseguiu durissimamente a igreja de Roma, tá? Ou foi também o imperador que foi responsável pela prisão de João na ilha de Patmos, e foi o imperador que vivenciou o período da redação do livro do Apocalipse. Isso aqui dá um nó na cabeça, gente. Eu perguntei para uma turma quantos Herodes a Bíblia nos fala. Muita gente ficou mudo. Então, isso aqui para você saber, ó. A Bíblia fala de pelo menos 4 Herodes. Acompanhe. Herodes, rei da Judéia, conhecido como Herodes o Grande, governou de 37 a 4 a.C. Quem ele era? Invejoso, violento e assassino. Fez aliança com Roma. Foi responsável pela construção do segundo templo, todo de mármore. E ele foi responsável do infanticídio, da matança dos meninos em Belém, registrado em Mateus 2,16. Esse, então, é Herodes o Grande, rei da Judéia. Mas houve Herodes Antipas, o tetrarca da Galiléia e Pérea, que governou de 4 a.C. a 39. Quem ele era? Violento e vingativo, Lucas 3,9. Jesus o chamou de raposa, Lucas 13,32. Foi o responsável de adulterar com Herodias de Felipe, ou seja, adulterou com a sua cunhada, Mateus 14,3. Mandou decapitar João Batista, Mateus 14,10. Recebeu Jesus para ser julgado, Lucas 23,7. Quem é esse? Herodes Antipas. Aí vem o terceiro, Herodes Filipe, né? O irmão da mulher que ele tomou, não é? O Herodes Antipas. Foi o tetrarca de Itureia e Traconites. Reinou de 4 a.C. a 34 depois de Cristo. Ele foi pacífico e foi traído pelo seu irmão Antipas, Mateus 14,3. Aí vem o quarto Herodes, Herodes Arquelau, etnarca da Judéia, Samaria e Idumeia. Meu Deus, é muito Herodes. Se um já é complicado, imagina 4. Não é? Ele governou de 4 a.C. a 6 depois de Cristo. Quem foi ele? Violento. E ele foi o responsável pelo retorno de Jesus para Nazaré, Mateus 2,22. Temos Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Ele governou de 26 a 36 depois de Cristo. Quem foi ele? Julgou e condenou Jesus ao açoite e à crucificação. Temos mais Herodes, não parou não, gente. Só que foram 4, mas tem mais, ó. Herodes Agripa I, rei da Judéia e Palestina toda, de 37 a 44 depois de Cristo. Aonde lemos na Bíblia sobre Herodes Agripa? Matou Tiago, Atos 12:2. Prendeu a Pedro, Atos 12:13.
recebia culto, Atos 12, 22. Alô, foi esse que morreu comido de vermes, Atos 12, 23, né? Tem um aluno, não, pastor, foi Herodes Antipas. Errado, foi Herodes Agripa I, né? Porque esse é um lado histórico que a Bíblia não entra nos seus pormenores. Interessante, né? A Bíblia dá a narrativa do fato, mas não entra no pormenor histórico. Herodes Agripa II foi rei da Judéia e Palestina, e ele teve 2 corregentes, Félix, que governou de 52 a 60, Atos 24, 3 fala sobre ele, e Festo, que governou de 60 a 62 depois de Cristo, e Atos 24, 27 fala sobre ele. Herodes Agripa II ouviu o depoimento de Paulo, Atos 26, 1. Aconselhou Festo sobre Paulo, Atos 26, 32. Apoiou Roma na revolta judaica, que levou à destruição do templo por Tito em 70 depois de Cristo. Pastor, é muita informação, calma, eu não vou pedir essa informação na prova. Não se desespera antes do tempo. É só para você conhecer o panorama histórico, mas não vai aparecer nada disso na prova. Contexto social. Na época do Novo Testamento havia a sinagoga, porque o templo foi destruído no ano 70. Mas qual era o objetivo da sinagoga? Era usada para reuniões diversas, para a escola nos dias úteis e adoração no sábado. Como era composta uma sinagoga? De um rabino, chamado chefe, de um atendente, chamado em hebraico Hadsan, e de superintendentes, que eram os anciãos. O Sinédrio seria o STJ do Brasil, não é? Qual era o objetivo do Sinédrio? Usado para discussões sobre a lei e tradição, decisões políticas, julgamento do infrator. Anote, o Sinédrio parava de funcionar às 6 horas da tarde, no final do dia judaico. Mas se você ler na Bíblia, Jesus foi preso, levado em Gabata, na verdade, e em Gabata, que chama-se pavimento no grego, aonde estava o Sinédrio. Jesus foi julgado fora do horário de funcionamento do Sinédrio, que fechava às 6 horas da tarde. Onde eu quero chegar com isso? Houve uma violação rasgada e flagrante do uso do Sinédrio. O Sinédrio foi acionado por volta da meia-noite para julgar Jesus, e isso era completamente fora da lei. Então, o julgamento de Jesus foi uma aberrante e violação das leis do Sinédrio. A composição do Sinédrio: um presidente, 70 membros e 2 oficiais que eram escribas. O templo era usado como centro da vida e da adoração judaica. Dentro do templo eram feitos holocaustos e sacrifícios, nunca dentro de uma sinagoga. E havia o recolhimento de dízimos e ofertas, nunca numa sinagoga, senão no templo. A composição do templo: um sumo sacerdote, vários sacerdotes que se turnavam de 24 por 24, e os levitas de igual maneira. Isso aqui é uma visão do templo de Herodes, é uma maquete. Presta atenção, que interessante, né? Tem o pórtico de Salomão, que é a entrada, a porta formosa, que nos mostra lá em Atos, né, que Pedro curou, né, um coxo na porta formosa. A palavra formosa no grego quer dizer feita de metal ou de bronze. Muitos interpretam porta formosa, ela era bonita, formosa como uma senhorita. Não. A palavra formosa, traduzida ao pé da letra do grego, quer dizer feita de bronze ou de metal. Agora, olha os detalhezinhos. Antes de entrar no santuário, tinha o pátio das mulheres. Então, no templo de Herodes foi acrescentado o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, as salas do templo, onde havia a Assembleia do Sinédrio, que você vê aqui do seu lado esquerdo, onde se reunia a escola rabínica. Foi levantada uma fortaleza ao lado do templo pelos romanos, chamado Forte Antônia. Tinha as muralhas. E preste atenção, está vendo aqui? Onde o meu cursor está girando? Foi aqui que Satanás levou Jesus, lá em cima, no pináculo do templo. Olha que interessante. Então, foi exatamente aqui que Satanás levou Jesus lá em cima e disse lá ele para Jesus: todos os reinos da terra te darei, se prostrado me adorares. É ruim que Jesus ia fazer um negócio desse,
Ia ser uma situação terrível, mas graças a Deus Jesus não entrou nessa. Vamos lá. Influências religiosas no contexto do Novo Testamento. Vou falar bem rapidinho, porque isso aqui é só para você ter uma ideia, né? Os gregos e os romanos, com as suas doutrinas estranhas, influenciaram muito fortemente o Novo Testamento, né? Os gregos, em nome de Zeus, com a chamada doutrina enoteísta, não é? Os romanos, também com uma doutrina enoteísta, tendo como base Júpiter. Em cima dos romanos, da cultura romana ou da religião romana, tá? Que era o culto ao imperador, Deus-homem, religiões do mistério, superstições e idolatria, daqui vem a base da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí nós temos o Templo de Apolo na Grécia, ruínas, né? Do Templo de Apolo na Grécia, estátuas das divindades de Júpiter e Mitra, o oráculo de Delfos, que era uma espécie de um prato que se colocava água e aí se invocava o deus Delfos para revelar o futuro. Seria uma espécie de bola de cristal que os cartomantes passaram a usar. Aí nós temos a influência do judaísmo, que é uma religião de características monoteístas, adoração de um só Deus, baseado na aliança abraâmica, com vários dos seus ritos, na apresentação de crianças, circuncisão de meninos, celebração das festas anuais, guarda rigorosa do Shabat, o sábado, descanso, purificação das talhas d'água e alimentação regrada, ir ao templo, e eram zelosos da Tanar, ou seja, do Antigo Testamento e das tradições orais e escritas dos rabinos. Haviam várias seitas, as mais numerosas eram os fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Nós vamos falar, então, agora, voltando para a apostila, tá? Destas facções religiosas que dominaram muito fortemente o tempo do Novo Testamento. Saduceus. Havia entre os judeus do primeiro século partidos ou denominações religiosas diferentes. Voltando para a apostila, página 7. O ambiente onde Jesus vive era marcado por essas diferenças e animosidades. Era uma bagunça. Alguns destes grupos eram saduceus. Quem eram eles? O partido dos saduceus, provavelmente denominado assim, por causa de Zadok, o sumo sacerdote, escolhido por Salomão, 1 de Reis 2,35. Era formado em sua maioria por gente de posses e posição. Cooperava de bom grado com os helenistas, com os gregos da época, e controlavam o sacerdócio ritual do templo. No Antigo Testamento, eles aceitavam apenas o Pentateuco. Olha que interessante. E que são os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. Olha que coisa mais interessante ainda. Os saduceus negavam a doutrina da ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. E não acreditavam na existência de anjos ou espíritos. Hoje nós temos, não é, influência dos saduceus entre os mórmons e, em parte, entre os testemunhas de Jeová. É bem interessante isto. Fariseu. Os fariseus, que significa separatista. Coloca aí um highlight. Fariseu quer dizer separatista. Mas hoje ficou um termo chulo, né? Um termo vulgar. Deixa de ser fariseu, né? Talvez você já ouviu essa expressão, né? Deixa de ser fariseu. Só que a questão do termo fariseu usado nos dias de hoje é um termo vulgarizado em dizer deixa de ser hipócrita, deixa de ser duas caras, deixa de ser sem vergonha, deixa de ser safado, que, na verdade, deixa de ser mau caráter, que os fariseus, eles, na verdade, eram os tremendos de uns maus caráteres. Mas vamos lá. Os fariseus eram os descendentes espirituais dos judeus piedosos que haviam lutado contra os gregos no tempo dos Macabeus. Eram o partido da lei das sinagogas, sendo respeitados pelo povo pelo seu zelo religioso. Paulo se considerava um membro deste grupo ortodoxo do judaísmo de sua época, de acordo com Filipenses 3,5. A lealdade à verdade, às vezes, produz orgulho e até mesmo hipocrisia. E foram essas perversões que Jesus denunciou. Vamos lá. Valendo essa Bíblia. Segura aí, a primeira pergunta. Se Paulo, o apóstolo, era fariseu, se Paulo, o apóstolo, era fariseu, de vários requisitos, de vários requerimentos,
de várias exigências para ser fariseu e, consequentemente, membro do Sinédrio, havia uma, dentre várias, muito chamativa, muito marcante, e essa característica chamativa e marcante tem gerado uma pequena polêmica, sobretudo quando você lê o capítulo 7 de 1 de Coríntios. Vou repetir. De todos os requerimentos exigidos para alguém ser membro do Sinédrio e, consequentemente, fariseu, havia um requerimento, uma exigência, que era considerada, na época, um pouquinho controversial, um pouquinho polêmica, e é a razão de alguns conflitos quando lemos o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Qual seria esse requerimento ou essa exigência para que Paulo, sendo fariseu, pudesse ser membro do Sinédrio? Vamos lá. O aluno que primeiro responder este requerimento já levou a Bíblia. É fácil demais, pastor. Entre aspas. Irmã Ana Paula fez uma expressão agora interessante. Me lembrou meu filho hoje no almoço. Foi um negócio tá difícil. Tem que ser judeu, né, professor? Como? Para ser membro do Sinédrio, tinha que ser judeu mesmo, de sangue. Não, mas tinha um outro. Mas entra em conflito com algo que está declarado no primeiro capítulo, no 7º capítulo da primeira carta aos Coríntios. Acho que a irmã Cássia está querendo falar. Irmã Cássia? Eu abri aqui no capítulo 7. E a ideia, eu não sei não, mas a ideia que eu tenho é que ele não era casado. Bateu na trave. Bateu na trave. Tem alguma coisa a ver com isso, né? Bateu na trave. Ei, meu Deus, bateu na trave. Bateu na trave, irmã Cássia. Irmã Cássia está lá no mistério, no manto, no oculto, no escondido, mas tá ligada, tá ligada. Vamos lá, gente. Wince, salva a pátria, Wince. Assuma a tua posição de bolinha, Wince, por favor, Wince. Mas aqui também fala que ele tem que ser abstenha de relações sexuais, né? Bateu na trave de novo. Meu Deus. Vocês não estão conseguindo chegar a um consenso. Eu quero dar essa Bíblia hoje. Mas ainda vou fazer mais 2 perguntas. Tranquilo. Essa não é a única pergunta. Essa Bíblia vai ser desencalhada na minha mão hoje. Ela não caiu na minha mão hoje por um acaso. Ela vai ser desencalhada. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Bum. Dou-lhe 3. Para ser fariseu e para ser membro do Sinédrio se fazia necessariamente casado. Era necessário ser casado. E qual é a polêmica ou o conflito que é gerado quando você lê o capítulo 7, perdão, de 1 de Coríntios? Você abre o 1 de Coríntios, capítulo 7, olha o que Paulo diz. E fala... Ele não é casado. Bom fosse que o homem não tocasse em mulher. Já perceberam? Você abre capítulo 7 de 1 de Coríntios, você tem aquele choque. Paulo dizendo, bom fosse que o homem não tocasse em mulher. Uhum. Não cria uma contradição, não cria um conflito. Mas ele era fariseu, ele foi fariseu. Ele foi membro do Sinédrio. Então, aonde está a confusão? Aonde está o conflito? É fácil de entender. Mas muitas pessoas falam que Paulo não foi casado, né? É isso aí que eu queria. Mas como? Se ele era fariseu? Já vi muito isso. Era impossível. Ele não foi casado. Mas vamos estudar o plano social, o plano de fundo social. Era viúvo? Poderia ter sido viúvo ou abandonado. Era um pouco comum, se você estuda a história dos fariseus, em um livro especializado como Flávio Joséfo, a história dos hebreus, e Heródoto ou Eusébio de Cesareia, a história eclesiástica, você vai descobrir que o farisaísmo gerava, na época, muitos conflitos matrimoniais. Alguns fariseus as esposas não aguentavam a enorme pressão do cargo sobre seus esposos e chegava num ponto de, em alguns casos,
abandonarem. Não podia pedir o divórcio porque não era permitido. Olha que coisa curiosa. Então, o que se fazia? Abandono do lar. Ou, em alguns casos... Sim. Eu já escutei tantas pregações falando até, tipo assim, como que ele vai... Paulo, né? Se Paulo era solteiro e está dando conselhos para casais, por que eu também solteiro não posso dar? Vamos tomar dois princípios. Dois princípios. Você hoje vai ver, eu não sei se vocês conhecem, eu conheço, pelo menos aqui na América 4. É um negócio complicado, difícil, não estou menosprezando a questão do chamado. Eu creio no chamado que Deus dá a cada pessoa, mas vamos raciocinar aqui juntos? Um pastor solteiro à frente de igreja é algo fácil? É algo simples? Não. É altamente desafiante. Eu conheço 4 aqui na América, que tem igreja grande, um com quase 130 membros, aqui na área da Grande Boston. Outro eu conheço em New Jersey, tá? Lá perto da divisa com a Pensilvânia, pastor brasileiro, tem uma igreja de quase 250 pessoas. Outro no estado de Illinois, tem uma igreja de quase 400 pessoas. E outro em Louisiana, uma igreja pequena de 70 pessoas aproximadamente. Eu conheço eles, visito eles com frequência, e eu faço a seguinte pergunta, com profundo respeito. Vem cá, como é que fica o assunto de você aconselhar a família? O meu vice-presidente. Mas tem um negócio. O seu vice-presidente não é o pastor da igreja. Não, mas se não fosse por ele, eu estava no sal. E, curiosamente, os 4 pastores que são solteiros à frente de igreja têm boníssimos 4 vice-presidentes, cada um deles, mas excelentes, bem casados, com uma certa penquinha de filhos, ok? Mas vamos parar por uma questão lógica. O pastor da igreja, como é que ele vai passar, com todo respeito, eu falo isso com profundo respeito, exemplo de família, aconselhar para casais. Não, na hora do conflito matrimonial, passa a bola para o vice-presidente. Não fica uma coisa um tanto fora de lugar? Sim ou não? Não fica uma coisa meio fora de lugar? Mas aí é aquela questão. Eu não estou aqui questionando o chamado. Todos eles têm um chamado lindo. São excelentes pregadores, excelentes professores da palavra de Deus, são ganhadores de alma de mão cheia. Nunca vi 4 pastores solteiros ganhar tanta alma como aqueles 4. Mas a única dificuldade que eu vejo aí são solteiros, né? E na hora de aconselhar família, ou ser referencial de família, a bola passa para outro. Há questionamentos nas igrejas deles? Vários. E eu tenho até aconselhado aos 4. Olha, gente, começa a clamar a Deus para Deus mandar a Rebeca. Quem é Rebeca? Suas futuras esposas. Agora, a boa notícia, né? Que eu fui surpreendido há coisa de uns 2 meses atrás. Um deles vai se casar agora, em novembro. Vai se casar, né? Mas, adivinha para quem sobrou para fazer o casamento? Só Deus na causa. Novembro, dia 6, vou estar fazendo um casamento de um pastor solteiro. É brincadeira? Só Jesus. Meu aniversário, hein, professor? Só Jesus para me colocar nessas geladeiras, né? Misericórdia, né? Quanto mais eu fujo de gelada, Jesus me coloca na mais. Gente maravilhosa, um pastor muito querido, entendeu? Mas tem sofrido muito. Meu Deus, meu irmão, você é um herói. À frente da igreja, está 2 anos e meio à frente da igreja fazendo isso aqui, ó. E o que está segurando bem é a graça de Deus e também o vice-presidente, que é um amor de pessoa com a sua esposa. Aí alguém me perguntou, o senhor teria essa coragem? Eu não. Eu não teria essa coragem sendo um pastor solteiro à frente de uma igreja. Mas entenda bem, eu estou colocando isso não para polemizar a situação, só para trazer a ideia da questão do apóstolo Paulo. Como é que Paulo pode aconselhar sobre famílias, sobre casamento, se ele fosse solteiro, ele não teria condições. Pastor, é por revelação. Eu entendo que Deus poderia ter dado uma revelação tremenda, profunda, mas se você ler com atenção o capítulo 7 de 1 de Coríntios, ali não se trata de revelação. Presta atenção. Quando é revelação e quando não é. Digo eu, não o Senhor. Já viu isso no capítulo 7 de 1 de Coríntios? Sim. Diz o Senhor e não eu. E nas partes de aconselhamento, se você observar bem, aonde Paulo aconselha, deixa bem claro. Sou eu, Paulo, que estou aconselhando. É o Senhor
que está aconselhando. Mas você enxuga o capítulo 7 e descobre, não, é impossível que ali fosse um homem solteiro. Foi casado e, possivelmente, entre ter sido viúvo e abandonado, qual é a possibilidade mais forte? É só por uma questão de você ler o texto. Provavelmente ele foi abandonado. Porque se fosse viúvo, vamos ler lá alguns trechinhos. É bem interessante isso aqui. Eu estou levando vocês a pensarem comigo. Não estou impondo uma visão minha pessoal. Não se trata disso. Estou querendo que vocês pensem Pastor, comigo. lá no versículo 8 fala, né? Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecesse como eu. Oh! Esse versículo 8, irmã Ana Paula, reforça muito a teoria. A teoria. O que é teoria? Não temos uma prova direta, nem histórica, porque não existe nenhum documento histórico fora da Bíblia que nos prove isso, e não temos uma prova interna dentro da própria Bíblia que nos dê um esclarecimento, que nos diga se Paulo foi definitivamente ou não abandonado. Mas esse versículo 8 sustenta muito bem a teoria da possibilidade que ele tenha sido o quê? Abandonado. Por quê? Porque ele fala com certo desgosto, com certo peso, com certa aflição, né? Vai lá, olha o primeiro versículo, 1 Coríntios 7:1. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Jesus, será que casamento é tão ruim assim? Será que o homem não toca? Então ele sofreu uma desilusão amorosa. É uma teoria, tá? Violenta, forte demais. Para ele dizer isto, não é bom que o homem não toque em mulher. E a irmã Ana Paula reforça no verso 8. E aos solteiros e viúvos digo-lhes que seria bom que permanecesse no estado em que também eu vivo. Por que Paulo faz essa declaração tão incisiva, tão direta, tão contundente? Aí mantemos a teoria que provavelmente ele foi abandonado. E vocês vão entender que uma pessoa, quando sofre uma desilusão amorosa, não é uma decepção amorosa, é um trauma, uma ferida que fica por um bom tempo na vida, ou até mesmo a vida inteira, se Jesus não traz a cura. Quando estão entendendo, gente? Nós estamos trabalhando na base da teoria. Não estou fazendo nenhum tipo de afirmação. Agora, afirmar sim, isso eu posso afirmar. Paulo, sob hipótese nenhuma, poderia ter sido solteiro, porque seria absurdo solteiro sendo fariseu e membro do Sinédrio. Não existe nenhum registro na história que prove que houve um membro do Sinédrio solteiro. Não existe. Não existe. Agora, existe sim uma anormalidade, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? No tempo do Novo Testamento, houve a maior de todas as anormalidades dentro do Sinédrio. E qual foi delas? De ter 2 sumos sacerdotes. Isso foi uma tremenda de uma anormalidade. Anás e Caifás. Lembra-se disso? O normal era sempre ter um, mas 2 não. Por quê? Mostra o gravíssimo estado de corrupção política e espiritual. Ou seja, o espiritual estava misturado com as questões de Estado, com as questões políticas. Ou seja, a religião judaica estava em alto grau de corrupção. Que foi se refletir lá no futuro dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E alguém me perguntou esses dias, pastor, o senhor é a favor que um pastor seja deputado, senador? E eu digo, olhe na Bíblia, se Deus apoia um ministro do Evangelho sendo um político, fica complicado. Não, mas Daniel e José do Egito foram estadistas. Exceções à regra. Nós confundimos exceções à regra como padrões de regra. É só estudar a vida de José, é só estudar a vida de Daniel. Eles foram exceções ao padrão de regra. Não podemos tomar José e nem Daniel como regra. Não, José e Daniel foram políticos, eu posso ser como pastor político, posso ser senador, posso ser deputado, mas, gente, lá na frente vai ter isso aqui, ó, conflito de interesses. Ou se serve bem a Deus, ou não se serve. Agora, um homem que não seja um pastor, amém. Dentro da política, temos que ter os nossos representantes, temos que ter os deputados evangélicos, temos que ter os senadores evangélicos, mas eles sabem, se são homens de Deus,
o enorme risco de serem contaminados pela podridão da política, infelizmente. Irmã Verônica. Professor, de vez em quando algumas pessoas me perguntam mesmo a esse respeito, né? O que eu acho? Muitas pessoas falam sobre José. E realmente eu falo, José foi governador, não tem nada a ver de você ser um governador. Mas José não era pastor. Nem Daniel tampouco era um pastor. Então, José não era pastor. E eu sou esposa de pastor, eu sei, meu marido já pastoreou 2 vezes igreja. É muita coisa para você resolver, que tem coisa que não dá nem para o marido resolver, sem os auxiliares, sem a esposa. Então, vai acabar pendendo mesmo o espiritual. Vai havendo sim ou sim, a pessoa com o melhor das intenções vai trazendo as misturas. Sim, e quando entram as misturas, vai ter conflito de interesse, e entrando o conflito de interesse, abrem-se as brechas para a corrupção. E o diabo que não brinca em serviço, ele entra para arrasar depois. E agora? Ô, professor, e por isso que tem os tesoureiros, né, na igreja. E também a gente vê Jesus também, que é o nosso maior exemplo, que não foi ele que cuidava. Olha que interessante essa abordagem da irmã Laodiceia. Jesus era o pastor que dirigia, mas a área administrativa do ministério de Jesus, ele não colocava muito a mão. Jesus não colocava a mão no dinheiro, por exemplo, na área do dinheiro. Era Judas. Agora, veja que coisa interessante, não vamos entrar nos detalhes. Jesus escolheu um sem vergonha, um ladrão, para ser seu tesoureiro. É normal isso? Não é normal. Se a gente olhar pelo lado espiritual, Jesus estava dando o que? A oportunidade e Judas para o arrependimento. Jesus disse, eu sei quem você é. Você é um sem vergonha, é um estelionatário, você é um ladrão, mas eu vou te dar 3 anos de oportunidade do meu lado. Eu sei que você é o filho da perdição, mas você não foi predestinado para ser o filho da perdição. Eu quero te dar a chance. Irmãos, já entrando na doutrina da salvação, pensa no homem que teve uma chance de ouro. Eu queria ter sido Judas. Caminhar com Jesus ali, ver o que Jesus fez, aprender aos pés de Jesus. Mas pensa comigo, Judas teve o melhor dos ensinadores, o melhor dos discipuladores, o melhor dos pastores. Ô, professor, mas na verdade ele ouviu, mas não aprendeu, né? Ai. Acho que a senhora vai levar essa Bíblia, vou mandar essa Bíblia para o Brasil. Judas ouviu, mas aprendizado de vida que é bom, 0. E o texto mais dramático que nós lemos lá no Novo Testamento, esse texto me causa arrepios. Jesus falando ali na ceia, na instituição da ceia do Senhor. Um de vós haverá de me trair. Aí todo mundo preocupado, a consciência pesando. Serei eu? Serei eu? Serei eu? Aquele que eu meter o pão dentro do prato e molhá-lo. Esse o que me trairá. Olha o que o texto diz. Jesus pega um pedaço de pão, molha no prato e dá para quem? Para Judas. Eu já preguei várias vezes essa mensagem. Aquele ali foi a oportunidade de ouro que Judas teve de dizer, não quero esse pedaço de pão. Não quero. É como Deus estivesse clamando pelo seu espírito. Judas, é a tua última chance, não pega esse pão. Mas ele pegou com vontade, falou assim, eu vou continuar e vou até o final. Ei, Ana Paula, ele decidiu já no seu coração arrebentar com tudo. E o que diz o texto sagrado? E as consequências vêm. Me arrepia. O texto diz, e imediatamente Satanás entrou nele. Sim. Pegou o pão. Jesus da glória. Isso é horripilante. É o livre-arbítrio, né, pastor? A escolha dele abriu a porta para Satanás. Paulo lembra lá em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Um cristão pode se endemoniar? Pode. Desde o momento que ele escolha abrir a porta. E Judas ali abriu a porta. Saul abriu a porta. Mas que Deus nos guarde, manter a porta bem fechadinha. Só para o Espírito Santo entrar e fazer a festa. Agora o diabo e os demônios, vão manter o lacre. Rapidinho. Os pequenininhos, né? As raposinhas entram. Oi, Mana Paula, as raposinhas lá de Cantar. Ê, papai do céu. Vou pregar essa mensagem no domingo de manhã. A senhora está tendo revelação. Lá em Neemias também fala muito comigo sobre as raposas. Até uma raposa pode derrubar esse muro.
Eu vou pregar exatamente sobre as raposinhas na Serra do Mestre, no domingo de manhã, numa igreja lá em Connecticut. Eu vou ministrar um seminário. Manda o link para a gente. Vou mandar para vocês. Eu vou falar sobre as raposinhas. Professor, Fala, irmã brasileira. Mas sabe, esse episódio da vida de Judas me comove, sabe o quê? Depois de tudo isso, eu acho muito bonito o posicionamento de Jesus. Eu quero que o Senhor me dá isso, porque é Ele quem dá para nós. No dia que ele foi lá no Getsêmani, Judas, né? Trair Jesus, ele chamou Jesus de Rabi, né? Rabi. Sim. E Jesus virou para ele e falou, amigo. Jesus não tinha ressentimentos. Não tinha, irmão. Nossa, eu falei, gente... Isso é lindo. Gente, para pensar comigo, isso é lindo demais. Lindo demais. Nós somos, com todo respeito, desculpa a expressão meio forte, cristão de segunda categoria. Se sou eu, se é você, e a gente ia ficar todo dodói. Ei, Judas. Estaríamos magoados até hoje, com falta de perdão. Magoado? A gente estaria dodói. Ei, Judas, seu sem vergonha. Você aqui, seu cara de pau. Exatamente. Eu já tinha enforcado ele. Não, outro já teria dado 2 tiros na cabeça. Né? Meu Deus. Mas Jesus disse, irmãos, preste atenção. Ele poderia se arrepender, né, professor? Satanás entrou ali. Isso, irmã. Ali foi a última das últimas chances que Jesus deu. Olha como Jesus ama ao pecador, gente. Para o pecador ir para o inferno é porque ele quer ir mesmo com vontade para o inferno. Jesus amava a alma daquele homem. Judas, estou te dando a última. É a última da última. Satanás pode sair do teu coração agora. Amigo, o que vieste fazer? Se sou eu, ele me derreta. Me perdoa. Eu sou sem vergonha. Te traí. Deixei por um momento o diabo fazer uma bagunça na minha vida, mas eu estou aqui. Se sou eu ali, gente, eu caio chorando, gritando, beijando os pés de Jesus, pedindo perdão. Mas Judas não. Judas bem frio. Vai, beija Jesus. É triste, né, pastor? É muito triste. Só depois que ele cai em si, já era tarde. Porque bate nele o quê? Não o arrependimento, o remorso. Pegou as moedas, jogou aos pés dos fariseus, mas já não adiantava mais nada. A consciência estava tamanhamente pesada que a única saída para o remorso, sabe qual é? A morte. Por isso que ele se enforcou. A vergonha, o peso do orgulho foi tamanho em Judas que o levou à morte. Meu Deus! Eu estou pregando sem querer, não estou pregando. Não era para pregar, para falar sobre os saduceus. Vamos lá, porque o negócio está esquentando aqui do nosso lado. Já estou ficando até transpirado aqui. Meu Deus! Vamos lá. Fariseu, como já falei, eram os descendentes espirituais dos judeus piedosos que haviam lutado contra os gregos no tempo dos Macabeus. Eram o partido da lei e da sinagoga sendo respeitados pelo povo no seu zelo religioso. Paulo se considerava um membro desse grupo ortodoxo do judaísmo de sua época. A lealdade à verdade produz orgulho, até mesmo a hipocrisia, que foram essas perversões que Jesus denunciou. Está claro, então? Paulo, fariseu, Paulo, membro do Sinédrio, Paulo, casado. Mas a teoria que ele houvesse sido abandonado, ela é bastante forte, baseado no 1º versículo e no 8º versículo do capítulo 7 de 1 de Coríntios. Essênios, não tem nada com essência. Pastor, essênio tem alguma coisa com essência? Não. Essênios. O essenismo foi uma reação radical à hipocrisia dos fariseus e ao mundanismo dos saduceus. Olha que interessante. Então, os essênios vieram para ser o meio termo entre judeus e fariseus. Os essênios se retiravam da sociedade e viviam em ascetismo e celibato. Ascetismo quer dizer isolados de todos. Eram chamados os eremitas, aqueles que vão lá para o meio do mato, para o meio das montanhas, não querem contato com a civilização. Esses são chamados praticantes do ascetismo. E o celibato é o que não tem relações sexuais e não se casam. Em grupos nos desertos. Davam atenção à leitura do estudo das Escrituras, à oração e às lavagens cerimoniais, os chamados batismos. Suas posses eram comuns e eram conhecidos pelo seu trabalho e piedade. Consideravam-se verdadeiro Israel e acreditavam no Messias que viria. Anote aí, João Batista era um essênio. Essa é a razão que ele tinha ido para o deserto, comer gafanhotos, vestir pele de camelos e começou a batizar as pessoas.
porque esta era a essência da mentalidade dos essênios. Então, João Batista, embora a Bíblia não fale, mas pelas características das atitudes de João Batista, ele era, sem dúvida nenhuma, um partidário dos essênios. Escritos. Professor, esse gafanhoto não é animal, não é um outro negócio, não é que eles falam? Não, é um gafanhoto enorme. A senhora não viu o Animal Planet na semana passada? A criança desse tamanhão, é um gafanhoto gigante, enorme, que se encontra no sul da Jordânia, na área do Mar Morto e no norte do Líbano. O bichinho é dessa idade, grande, ele é suculento. Tá? Quando eu fui na Sempre Jordânia... ouvi falar que era um animal, mas um tempo atrás eu vi numa passagem, não sei onde, mas esqueci, que mostrando tipo uma planta, alguma coisa. E não, é enorme, enorme. Passou há 2 semanas no Animal Planet e eu tive a oportunidade de entrar no mercado em Beirute, no Líbano, que vende o gafanhoto ressecado para comer, é comestível, né? Uma pessoa me ofereceu para comer, mas eu fiquei meio assim, sem graça, né? Como esse negócio eu não como, né? Se me ataca uma dor de barriga no centro de Beirute, como é que eu vou correr atrás de um médico? Aí estava um turista francês do meu lado, né? Evangélico também. Ele sabia que eu era evangélico. Eu vou comprar. Pagou $4, partiu o bichinho, colocou para mim. Quer comer um pedacinho? Não. Aí eu só esperando, né? Ele comeu, assim, crocante, tipo biscoito, tchá, né? Comecei a rir. Você está rindo do quê? O que vai acontecer depois disso aqui agora? Eu fiquei com ele uns 15 minutos, né? Ele disse, meio sem graça, né? Por isso que o João Batista tinha que colocar mel, né? E depois ele conseguiu mel e começou a comer outra parte. Aí ele disse, agora tá gostoso. Entendeu? E é proteína na terra, gente. É vendido num pacotinho. Eu vou ver se eu consigo uma fotografia desse mercado de Beirute e vou postar no grupo. Eu achei que tu ia conseguir para nós, para mandar para a gente provar. Eu também quero um, hein? 60 gramas de proteína. Gente! Nenhuma barra de proteína de chocolate tem tanta proteína, né? Eu vi lá no pacotinho, 60 gramas de proteína. Aí está explicado, né? O mel já tem proteína, mas esse gafanhoto, papai, até eu. Só que eu fiquei meio nojento na hora, né? Meio preocupado, né? Será que vai mudar? A Índia também tem muitas comidas exóticas, né? Esses insetos, né? E os indianos também comem muitos insetos. Né? Não se sintam enojados que eu vou dizer. Não é qualquer tipo. Existe um tipo de barata no norte da Índia que os indianos consomem como comida. Interessante. Não é uma barata comum que nós encontramos, por exemplo, na Flórida mas que nojo. Ou no Brasil, mas é um tipo de barata, tipo um besouro enorme, que é considerado uma barata e é consumido por mais de 300 milhões de pessoas no norte da Índia. Eu tive no Tibete, né, 2 semanas, que é a fronteira com a Índia, e vi indianos com bolsinhas com essas baratas. Eu perguntei, o que você tem? Eu, tipo criança, né, perguntei curioso, o que é isso na sua bolsa? Aí abriu a bolsa lá, todas as baratas grandonas. Eu falei, rapaz, isso é comida? Comida. Ofereceu, não. Já basta os gafanhotos que eu comi, que eu quase comi no Líbano, eu vou comer barata aqui no Tibete, está fora. Eu ainda não tenho esse ministério, não. Jesus tem que me converter para eu comer essas comidas meia loucas, né? Depois que eu comi um arroz apimentado no norte do Marrocos, nunca mais, irmãos, eu não coloco a boca em coisa que eu não sei. O arroz gostoso, cheiroso, na hora de eu colocar na língua, eu não conseguia abrir a boca. Comecei a chorar de tão apimentado que era aquele negócio. Mas essas comidas, pastores, já vêm já da antiguidade, porque eles não, às vezes, né, quando o Senhor não tinha o alimento, eles tinham que optar por isso? Exatamente. E as comidas picantes, além de terem muita proteína, incrível que pareça, né, elas dão mais sustentação. Aí as pessoas eram obrigadas a lançar mão desse tipo de alimento, né, devido à escassez da região, né, que era pouco normal naquela época. Hoje, para nós, é tudo uma loucura, uma doideira, é uma questão também cultural, né? Nós, ocidentais, temos dificuldades, né, em comer barata, em comer gafanhoto, que é super normal, né, entre esses povos do Oriente. Vamos lá, gente. Vamos lá, que nós temos ainda... Só um momento. Ele fica tipo um chips, né? Que ele fica crocante, né? Como? Ele fica tipo um chips, que fica crocante o gafanhoto. Isso, exato. Olha a imaginação da irmã Verônica. Fica igual aquela batatinha, tipo...
É um negócio interessante, mas vamos mudar de assunto, que já estou me sentindo meio esquisito, né? Daqui a pouco tem uma sopa de lentilha esperando por mim, não posso ter essa imagem mental de barata, de garfanto na minha mente, não, que aí eu vou perder o apetite. Vamos lá. Os escritos. Durante o período dos 400 anos de silêncio de Deus, isso aqui é o mais impressionante. Muita literatura foi produzida. Alguns documentos históricos importantes, traduções das escrituras e livros apócrifos. Septuaginta, está em algarismos romanos, também conhecido como a versão dos 70. É a tradução em escrita grega do Antigo Testamento. Lembre-se, o Antigo Testamento foi escrito em aramaico, em hebraico, 90%, e 10% no aramaico. Então, a língua original do Antigo Testamento, 90% em hebraico, se quiser anotar, 10% no aramaico. E a Septuaginta, então, ela é a tradução do Antigo Testamento, escrito no hebraico e no aramaico. E ela foi feita por 72 eruditos judeus entre os anos 300 e 200 a.C., em Alexandria, no Egito. Foi uma Bíblia muito popular em todo o Império Romano, porque pode ser lida pelos judeus de fala grega que não conseguiam mais ler em hebraico. Lembre-se que o Império de Alexandre o Grande exerceu uma influência tão forte na Palestina que alguns judeus perderam o hábito de falar hebraico e aramaico, e aí optaram unicamente para falarem e escreverem no grego koiné. Virando a página, já estamos terminando. Livros apócrifos. Estes livros são considerados deuterocanônicos. Pastor, o que quer dizer deuterocanônico? É marca de xarope? É marca de antiácido? Não. Deutero quer dizer segunda lei. Então, deutero é segunda lei. Então, deuterocanônicos, segunda lei autorizada. Então, os livros apócrifos também são conhecidos como deuterocanônicos ou apócrifos, porque não são considerados como inspirados por Deus, apesar de terem um valor histórico interessante. São eles: Judite, Tobias, Baruque, Siraque, ou também conhecido como Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, 1ª e 2ª de Macabeus, os 2 livros de Esdras, adições ao livro de Ester, adições ao livro de Daniel e a oração de Manassés. Os livros apócrifos não são reconhecidos pelos protestantes ou judeus ortodoxos como inspirados por Deus. Você vai me perguntar, a partir de quando os livros apócrifos, esses livros que acabei de mencionar, aparecem nas Bíblias católicas? A partir do Concílio de Trento, em 1546. O Concílio de Trento foi a reunião que foi feita em Roma para combater a reforma. A reforma, então, ela precisava ser combatida, e ela foi combatida através de uma reunião, de um concílio chamado Concílio de Trento, no ano de 1546. A reforma foi patrocinada por Lutero em 1517, mas veio em 1546 o Concílio de Trento para contra-atacar a reforma de Lutero. Vamos lá. Rolos do Mar Morto, eu vou terminar exatamente aqui. São antigos manuscritos judaicos encontrados na década de 1950 em cavernas de Qumran, próximo ao Mar Morto. Muitos destes rolos e fragmentos já têm mais de 2.000 anos, remontando ao período antes do nascimento de Jesus. Sua importância é grande, pois revela muitas práticas e crenças dos essênios e também porque comprovam a legitimidade de vários textos do Antigo Testamento. Vários textos do Antigo Testamento que alguns acreditavam ter sido alterados, como o rolo de Isaías. Com os novos descobrimentos, comprovou-se que os textos encontrados coincidiam com os originais. Antes da pandemia, estava marcado no Museu da Ciência, aqui em Boston, estava marcado os rolos do Qumran serem exibidos por uma semana. Eu já estava tão animado que eu ia preparar todas as turmas do Bereia para irmos lá, mas, infelizmente, a pandemia quebrou tudo. Mas eu já vi 9 vezes na minha vida os rolos do Mar Morto, que foram encontrados numa caverna lá em Qumran, no sul de Israel, em 1947. Já vi no Museu Britânico na Inglaterra, já vi no Louvre, em Paris, já vi no Museu do Vaticano, em Roma, já vi no Museu do Prado, em Madrid, no Museu de Belas Artes, em Buenos Aires. Foram 9 vezes. E a 9ª vez eu vi aqui, no Museu Franklin, né? No Instituto Franklin, em Filadélfia, tá?
na Pensilvânia em 2012. Irmãos, você fica comovido. Como Deus permitiu com que todos aqueles rolos, mais de 30, terem sido conservados dentro de jarros, cântaros de argila, em uma umidade relativa do ar inferior a 10%. O mais assustador é a qualidade de conservação. São rolos de 2.680 anos de idade. E um deles está aberto assim, porque o rolo é enorme, tem mais de 40 metros de comprimento, é o maior deles, 43 metros, e está exatamente Isaías, capítulo 53. Quando eu vi pela primeira vez em Londres, há 38 anos atrás, eu comecei a chorar dentro do Museu Britânico. E algumas pessoas, o senhor está passando bem? Estou muito bem, porque eu nunca tive a oportunidade de ver cópias de cópias de cópias de cópias dos manuscritos das Escrituras Sagradas, né? E a pessoa que estava do meu lado, mas o senhor sabe o que está escrito aqui? Eu sou judeu, eu sei ler perfeitamente. Eu comecei a ler Isaías 53, sobre os sofrimentos do Messias. Eu chorei muito, muito. Falei, meu Deus, mas nunca imaginei que depois daquela vez eu iria ver os 8 vezes mais na minha vida. Mas eu garanto a vocês, se Jesus não voltar até lá e a pandemia der uma trégua, eu já estou informado que ele vai estar aqui no Museu da Ciência em Boston. Estando no Museu da Ciência em Boston, quem estiver por perto, eu vou pegar um grupo de pelo menos 30 alunos para nós vermos os rolos do Mar Morto. Eu sei que eles vão estar também em Connecticut e, se não me engano, em New Jersey. E eu vou deixar vocês informados, né? Pensa, eu não sou Indiana Jones, caçador da Arca Perdida, mas pensa numa pessoa que ama a arqueologia bíblica. Eu sou suspeito de dizer, né? Porque eu sou historiador e sou arqueólogo. Então, aonde tem algo que tem a exibição de algum documento bíblico, você pode ter certeza. Eu vou deixar vocês incomodados. Na Flórida, eu sei que eles estiveram há algum tempo atrás no museu em Miami, um museu grandíssimo, que eu tive informação, mas se eu saiba, que eu venha saber que eles vão também pela Flórida, eu também deixo os irmãos saberem. Gente, vamos corrigir os exercícios? Vamos corrigir os exercícios? Eu sei que vocês fizeram os exercícios, a menos que eu esteja muito enganado. Vamos corrigir da número 1 a 25. Olha, isso aqui é mais fácil de você fazer isso aqui. Ó. Tá vendo isso aqui? Ó. No Rio de Janeiro se diz aqui, um peteleco debaixo da orelha. É mais fácil do que isso. Se bem que meu pai gostava de dar um peteleco debaixo da minha orelha, ele me queimava a orelha e ficava irritado. Ele dizia, meu filho, mais fácil do que isso, impossível. Então, vamos passar por os exercícios, que é muito fácil. Vamos lá. Eu vou dar um número, vamos corrigir da 1 a 25. Da número 1 a 25. Aí, dever de casa que você vai ter, também ler um pouquinho a apostila, tá? E vai fazer o segundo bloco, que é do 1 ao número 20. Mas só hoje vamos corrigir do 1 ao 25. Vamos lá. Número 1. Mateus, também chamado Levi, qual é a letra? Ah! Nossa irmã brasileira importada, ela não dorme no ponto, ela não tosqueneja, ela está igual a Virgem Prudente, ali ligada. Número 1, letra A. Era coletor de impostos para o Império Romano. Número 2, segundo Lucas 5, 22, 27 e 28, Mateus, ao ser chamado por Jesus, qual a letra? A. A de novo. Então, estamos na inspiração do A. Número 3, o Evangelho de Mateus. Qual é a letra? B. B. Não? C B de de casa. bola. C de casa. É o único que fala de Pedro caminhando sobre as águas. Você tem que ler com muita atenção, gente. Aqui começa a temporada de pegadinhas. Ah, professor, é porque o senhor falou que era mais de 70 vezes. Eu até anotei. Aí eu Yes. falei, Yes. Então, é o único que fala de Pedro caminhando sobre as águas. Você não vê isso em Marcos, você não lê em Lucas e muito menos em João. Número 4. Dos muitos milagres registrados em Marcos. Qual é a letra? Pegadinha de novo. Ninguém se arrisca. Letra A. Letra A. A de novo. ai, errei. Daqui para frente é só pegadinha, gente. Tem frases muito Cadê a parecidas. irmã Laodiceia que não está respondendo nada, pastor? A irmã, Não ouvindo a voz dela, não, irmão lá de Sé está meditando. De Deus, nem que eu fique no silêncio. Irmã Laodicea está nos 400 anos
entre Malaquias e Mateus. Ela está lá nos 400 Irmã anos. Terezinha saiu, agora é sua vez, minha filha. Ah, A voz sua. eu ia dizer exatamente isso. Irmã Terezinha sempre Nossa, eu levantava... já acho que eu falo demais, gente. Não, irmã Laudicea, ultimamente eu estou vendo ela muito quietinha. Vou começar a orar para Deus mandar labareda na vida da irmã Laudicea. A quietinha que sou eu estou falando muito. Graças a Deus, irmã. É Jesus na causa. Número 5, o Evangelho de Lucas, com a letra... B. Ah, de novo! É uma vida de Cristo como a viram as testemunhas oculares. Anote aí, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, só 2 acompanharam ocularmente, foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, que foram Mateus e João. Uhum. Mateus e João viram, acompanharam Jesus, mas Marcos e Lucas não. O senhor colocou, então, que é a letra A, professor? Senhora, tá aqui, ó. O Evangelho de Lucas é uma vida de Cristo, como a viram as testemunhas oculares? Exatamente. Testemunha, não ele. Exatamente. Tá. Testemunha. Temos que interpretar o texto para chegar à conclusão. Se a gente não interpreta... Gente, esses nossos exercícios é um exercício, a gramática da língua portuguesa. Porque a Bíblia, para você entender, tem que entender um pouquinho de gramática. Concordam comigo? Se você não conhece um pouquinho da gramática da língua portuguesa, na hora de ler a Bíblia, nós vamos capotar 4 vezes. Então, eu uso uma técnica nos exercícios que força o aluno a buscar um pouco da base gramatical. Porque a Bíblia já tem uma gramática muito erudita. Concordam comigo? A Bíblia é muito rebuscada. Então, eu uso os exercícios, a mesma técnica para despertar você a interpretar o que você está lendo, para facilitar também a interpretação da Bíblia. Vamos lá. Virando a página, número 6. O propósito principal de João inspira a fé em Jesus Cristo como o... Filho de Deus. Filho de Deus, dedicado. Porque o Evangelho de João lhe dedica a revelar o que é a divindade de Jesus Cristo, como Filho de Deus. Número 7, João registra... Letra C. Letra B, 8 milagres de Cristo. Oh, rapaz! Eu contei errado, comi 1. Comeu 1, né? É a fome, irmã, é normal, né? Na hora da fome a gente come 1. Número 8, o autor de Atos é Lucas, o médico amado. O livro é, em certo sentido, uma continuação do Evangelho de Lucas e foi destinado a quem? Teófilo. Alguém sabe o significado do nome Teófilo? Vou dar essa Bíblia agora que vou dar essa Bíblia. Teófilo, vamos lá. Amado. Não, bateu na trave de novo. Deus, eu não posso, não. Eu estou muito esquecida, eu estou comendo muito Bateu queijo. na trave de... Alô, o significado do nome Teófilo. Comendo muito queijo, estou arregaçada com o queijo. Amigo. Eu quero dar essa Bíblia hoje, Papai do Céu. Vamos lá. Dona Ilma. Tá, o povo está batendo na trave com força hoje. Não. Amigo, não é amigo? Só isso, meu Deus. Amigo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que era amigo. Ô, papai, irmã Ana Paula, ela faturou a Bíblia. Eu quero a metade dessa Bíblia. Vou partir do... Tá aqui, irmã Ana Paula. Amigo de Deus. Você vai ver a metade do que você vai ganhar. Eu quero a metade dessa Bíblia. Gente, vocês são testemunhas, irmã Ana Paula estava rateando. Faço ou não faço gol? Não, eu falei amigo baixinho, amigo, que eu não lembrava o restante, amigo. Porque tel, toda palavra que tem tel é Deus, céus. Então, filo é amigo, teófilo, amigo. Parabéns, irmã Ana Paula. Está aqui, segunda-feira, estou despachando pelo correio para a senhora. Você vai sorrir 3 vezes. Amém. E a minha metade, como é que fica? Calma, vai vir mais. Espera aí, deixa eu ver aqui. Esse aqui está perto de mim. Na próxima semana eu vou sortear um livro de tipologia bíblica. Pronto? Esse livro de tipologia vai ser de outro aluno ou de outra aluna. Tá? Vamos então avançando. Então, essa Bíblia já da irmã Ana Paula, já não tem mais conversa. Você ganhar essa outra aí, irmã, aí eu te troco com você, tá bom? Eu te mando em inglês. Tá bom. Eu quero na tipologia, eu tô querendo tipologia. A misericórdia está funcionando. Parabéns, irmã Ana Paula.
Então, se é assim, a gente vai trocar. Então, eu vou segurar até a próxima quinta. Então, eu não mando pelo correio. Se a irmã faturar, eu troco a bola. Aí Mas mando... você tem como relíquia, irmã. Ó, ganhei uma Bíblia em inglês. Vamos Eu lá. sou obrigada, mas vou aprender. Número Não, ela 8. já ganhou uma, só vai chegar lá, já pediu muito. Vai chegar, mas eu vou aprender. Pede. Número 8. O autor de Lucas já falamos. 8, letra A. Número 9. Carta aos Romanos. Qual a letra? Carta aos Romanos. Qual a letra? A. O plano principal do plano da salvação. Número 10. O dom gratuito de Deus requer a crucificação da corrupta natureza humana e... Letra A. Só dá A. Uma vida de serviço santo a Deus. Número 11. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala principalmente com a letra D, do seu próprio ministério. 12. Gálatas tem como tema principal com a letra A. A defesa da doutrina da justificação pela fé. Você está corrigindo? Fique atento, porque em cima dessas questões é que vamos extrair as questõezinhas da prova. Vamos sair exatamente daqui dos exercícios as questões da prova. Número 13. A carta de Paulo aos Filipenses com a letra D de dado. Isso aí. Ressalta a vitória e o gozo do crente em todas as circunstâncias. Então, número 13, letra D. Número 14. Primeira aos Tessalonicenses. Qual é a letra? B. É uma das cartas mais pessoais de Paulo. Número 15, segundo a Timóteo, talvez tenha sido escrita em Roma entre 65 e 67 depois de Cristo. Esta carta, com a letra B, revela o fim da carreira de Paulo. É só você ler com atenção a segunda carta de Paulo a Timóteo. Cadê a carreira? Isso. Combate o bom combate. Está lá em 2 de Timóteo. Vamos lá. 16, o Evangelho de Marcos é... Essa é fácil demais, pelo amor de pai. O maior. O mais curto? Mais confuso. O mais curto. Curtinho. Ó, guarda aqui. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 21, Lucas 24. Repita comigo. Ó, Marcos 28, Mateus 28, desculpe. Mateus 28, Lucas 24, Marcos 16, João 21. Vamos lá? Repita comigo. Mateus 28. Mateus 28. Marcos 16. Marcos 16. Lucas 24. Lucas 24. João 21. João 21. Tá fraco, não tomaram café, não tomaram Red Bull, não tomaram nenhuma comida. Vamos lá, com força. Finge que vocês comeram um banquete. Mateus 28. Mateus 28. Marcos 16. Marcos 16. Lucas 24. Lucas 24. João 21. João 21. Tá fraco. Ih, Jesus, no céu não está se ouvindo nada. Vamos lá. Mateus 28 capítulos. Mateus 28 capítulos. Marcos 16 capítulos. Marcos 16 capítulos. Lucas 24 capítulos. Lucas 24 capítulos. João 21 capítulos. João 21 capítulos. Você vai dormir com essa musiquinha. Marcos 21, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 21. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 21. Vou perguntar a vocês da próxima aula se a musiquinha entrou. Se a musiquinha entrou na cabeça. Vamos lá. 17. O Evangelho de Marcos registra com a letra? A. 18 milagres de Jesus. 18. Colossos, a cuja igreja Paulo escreveu uma carta com a letra B. B. Cidade da Ásia Menor. 18b. 19. A carta aos Colossenses pode ser dividida em quantas partes? 3. 6. 3 capítulos, mas dividido em 6 partes iguais. Número 20. O capítulo principal de 2 de João é com a letra C. Letra A, um discurso sobre a verdade e o erro. Não tem nada a ver com o pecado da igreja. 21. Aqui tem um erro, tá? É o tema de 3 João. Corrija lá. O tema de 3 João. E não 2ª. Erro nosso de digitação. O tema de 3 João envolve 3 personagens. Quais são eles? C. C de casa.
Gaio, Diótrofes e Demétrio. 22. O motivo da carta de Judas. Qual é a letra? B. B de bola. Exortar acerca da defesa da fé. 23. O livro de Apocalipse foi escrito possivelmente em Patmos, ilha que fica A. Aqui. letra C, na costa ocidental da Ásia Menor. Ó, ocidental está à esquerda, oriental está à direita. Aí você pega o mapa da Ásia Menor, vai ver a ilha de Patmos aonde? Do lado esquerdo da Ásia Menor, que é a atual Turquia, e não do lado direito. Do lado direito Ficava seria... no Mar Egeu? Que pegadinha, hein? Ó, tá aqui o mapa da Ásia Menor, que é a Turquia. Do lado esquerdo está a ilha de Patmos. Do lado direito está a ilha de Creta. Ó. Patmos está aqui e Creta está aqui. Geografia bíblica. Vamos estudar ainda. Esta matéria vai arrepiar a todos nós. Vamos lá. Número 24. De acordo com a opinião tradicional, Apocalipse foi escrito com a letra A, perto do ano 96 depois de Cristo. E, finalmente, essa aqui, se você errar, eu vou ter que começar a orar para Jesus fazer uma obra na sua vida. Marque a sentença errada. Uhum. Qual é? Qual é? Ah, que é errada. Qual é a errada? Éfeso não é na igreja, não. Hermínio é na igreja, Tiatira é na igreja. Sabia que essa ia agarrar todos vocês. Igreja, sim. Esfriando não é, esfriando é Laodiceia. Hermínio é igreja rica. Não é a B, não, pastor? É a B. Ela está totalmente errada, porque aqui diz o seguinte, presta atenção. Esmirna, igreja rica. E era realmente uma igreja rica. É. Mas verdadeiramente pobre. Pobre no sentido espiritual. Uhum. Que enfrenta um período de perseguição. Esmirna nunca foi perseguida. Não. Nunca. Tiatira, sim. Esmirna, não. Então, por isso que está errado. Então, a letra B. Olha só que coisa interessante. Gente, valeu a aula de hoje ou não valeu? Ótimo. Valeu. Tem mais coisa, tem mais coisa. Irmã Cássia, Eu tenho uma dúvida aqui, não uma questão. vamos lá. Número 7. Número 7. Falou que a resposta certa é 8 milagres, mas aqui na página 18, Não é 7? este evangelho descreve apenas 7 milagres. Há uma polêmica com respeito a isso. Eu estava esperando alguém se manifestar. Há livros que trazem 8 e há livros que trazem 7. Posso até recomendar livros que vocês poderão ler, que ali registra a declaração de 7, comentários bíblicos que declaram 8. Isso é uma das pequenas situaçõezinhas que surgem no estudo da teologia. Não é muito comum terem essas situações repetitivas, mas elas ocorrem. Então, o que nós fazemos com essa questão séria? Eu estava esperando que algum aluno se manifestasse. Então, aí serão válidas 2 questões. O comum é marcar apenas uma, correto? Mas devido a esta questão da polêmica, da narrativa, do fato, porque, repito, tem teólogos que colocam como 7 e outros como eu 8. coloquei como 7 também. Então, Procurei no Google alguns livros. A B e a C são consideradas corretas. Pode anotar aí. Eu estava esperando com que um aluno se manifestasse. Se um aluno não se manifestasse, eu ia falar disso agora no finalzinho. Mas a irmã Cássia, com o olho clínico dela, né, com o olho de Sherlock Holmes, ela detectou bem a tempo. Parabéns, irmã Cássia. Só por causa disso, eu lhe dou 50 pontinhos para alegrar o seu dia. 50 pontinhos, então, para a irmã Cássia, para fortalecer, não é, o seu quadro de notas. Quem perguntou, irmã Verônica? Isa. Não. Irmã Isa. Qual seria o 8º milagre, então? O 8º milagre, alguns consideram a própria ressurreição de Jesus. A própria ressurreição de Jesus, não é? Mas eu repito, alguns consideram a própria ressurreição de Jesus. Por isso que fica entre 7 e 8. 7 e 8. Que é o maior, né? Que é o maior, obviamente, de todos. Eu vou reproduzir uma cópia exata, vou fotografar a página para quem perdeu por alguma eventualidade, por algum acidente, as respostas. Eu vou mandar uma cópia exata, né? Eu vou fotografar e vou colocar no grupo para você reconferir se todas as suas questões foram corrigidas de maneira correta ou não. Amém, irmãos? Na próxima aula, então, por favor,
façam a segunda parte até o final, tá? Coloque entre as chaves um X para certo e O para errado. Por que não facilita, pastor? C para certo e O para errado. É para fazer um drible na sua mente, no seu cérebro, para você se concentrar que X é certo e O é errado. Isso pode causar uma pequena dificuldade, mas isso aqui é uma técnica para levar você o que é a focar no que é certo e focar no que é errado, tá bom? Próxima aula nós corrigimos, então, o restante, por isso faça o seu dever de casa. Sugerimos que você leia também a apostila um pouquinho mais à frente, dentro das partes que ainda nós vamos abordar. Gente, o que é bom dura pouco, não é verdade? E terminamos. Por hoje, próxima quinta, se Jesus não voltar, dia 9 de setembro, estaremos aqui, né? Firmes e fortes na bendita graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo. Muito obrigado, irmã Ana Paula, pelo seu esforço. Obrigado, irmã Valéria, também pelo seu tremendo esforço. Irmã Verônica, lá na nossa irmã importada do Brasil, de Viana, Espírito Santo para o planeta Terra. Obrigado, irmã Isabelle Spott, pela sua participação. Pastora Vera, lá, vou estar na sua terra aí nesse fim de semana, pastora Vera. Vou estar aí nesse fim de semana na Igreja Nova Jerusalém, em Danbury, ministrando um seminário de escatologia, né? Sábado de 4 às 8, e domingo vou estar de 7 às 9, e de manhã eu vou estar com o pastor, no domingo, dia 5, com o pastor Fabiano, na Igreja Bethel de Waterbury. Vou estar de manhã, pela parte da manhã. Se a senhora tiver uma oportunidade de estar ali, vai ser uma benção. Irmã Cássia, muito obrigado. Deus abençoe pela sua participação. Irmã Laudiceia estava quietinha, mas não fica quietinha de jeito nenhum. Obrigado, irmã Cristiane. Está ligada na 97.9 FM, né? Que é o Bereia. Obrigado, irmã Nina Caroca, pela sua participação, pelo seu ânimo, pelo seu esforço. E o Renato, né? Que está invisível, mas está ali ligado e participando com a gente. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus. Vamos pedir com que a nossa pastora Vera Scalzo nos despeça em oração esta nossa aula de hoje, desejando a todos um abençoado final de dia, um lindo final de semana, e quinta que vem estamos aqui ligadinhos de novo, em o nome de Jesus. Pastora Vera, com a palavra de oração em agradecimento. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por essa rica aula que nós tivemos agora neste momento. Senhor, Pai, nos despede, Senhor, na tua paz. Abençoa as nossas vidas, meu Pai, abre nossas mentes para que nós possamos entender a matéria. Abençoa o pastor, Pai, que tem ministrado. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de nós podermos estar aqui estudando, Senhor. Aleluia. Abençoa cada irmã que está presente, os irmãos que estão presentes nesta aula. Nos despede em paz. Abençoa, Senhor Deus, o restante desta semana. Nos conduza, Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus, em paz, com uma semana, Pai, cheia de maravilhas, de coisas novas para nossas vidas, Senhor. Ó Deus, guarda cada um de nós, cada família aqui representada, cada aluno. Abençoa, Senhor Jesus, a academia, ó Pai, a Bereia. Ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, nos dá uma boa noite de sono, de descanso, e fica conosco, meu Pai, ajudando-nos a aprender mais e mais, porque tem sido muito bom aprender a Tua palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso irmão Wilson foi arrebatado. Ele estava aqui na telinha, de repente foi arrebatado, de repente perdeu a conexão, mas amém. Ele participou praticamente de toda a aula, deve ter tido algum inconveniente de última hora. Vamos lá. Nosso lema para terminar. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Se você quiser rever esta aula ou parte dessa aula, você sabe, é só entrar no canal do grupo da quinta-feira, clicar lá no link e você, de novo, vai assistir esta aula e você será abençoado
em o nome de Jesus. Muito obrigado, um bom descanso, um bom final de semana. Amém. Até a próxima quinta, Paz, se Deus Senhor. quiser. A paz do Senhor a todos. Muito Parabéns, obrigado. pastor. Obrigado, Deus abençoe. Vocês Deu são o meu bolo, presente. pastor. Nem Vocês- cantamos parabéns pro pastor. Vamos Ai, cantar ai, parabéns. ai. Parabéns pra você nessa data. Muitas Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Oração, pastor. Deus abençoe, pastor. Obrigado de todo o meu coração. Vocês são o meu presente. Meu grande, depois da salvação, vocês do Bereia são os meus sinceros presentes. Muito obrigado. Deus os abençoe em o nome de Jesus. Amém. Para o Senhor. Tchau.